doutor César Cabacho Pugliese. Bahia, não sai daqui não, Bahia. Olha o som aqui também. Já estou aqui, foi o primeiro que chegou, viu? Estava escondidinho no fundo ali. Beleza pura? Beleza. Vamos começar? Bahia tá aí, começa. Já dá pra ver. Bahia. Bahia, mesmo que começa só pra ler, é bom. Ele está levando, inclusive. Inclusive, cabo eleitoral dos colegas. Já tocaram com ele, vamos bater nele. Aí, né, cara? Cadê o Emerson? Tá sem gravar, Oliveira. Esse baiano tá terrível. Vou tá triste. Vamos lá. Posso começar? Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Luiz Pereira presente, vereador André Luiz de Paula, vereador Antônio Francisco Ricardo, vereador Dr. César Cabacho Pugliese, vereador Emílio Elias Abujardi, vereador Edson de França, vereador José Arruda Ramalho, vereador José Pedro Gomes de Oliveira, vereadora Maria Helena Bettioli Contel e vereador presidente Nivaldo Vieira Pereira. Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Coloque em votação. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 21, de 26 de julho de 2012. Desafeta da finalidade diária de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais a viela que especifica nos termos da Lei 1743, de 18 de julho de 1997. Autoriza a venda aos lindeiros Laura de Sena Campos e Valmir Roncon e sua esposa. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original de área de uso comum, passando a integrar a classe dos bens dominiais e incorporada ao patrimônio disponível no município, ficando a chefe do executivo autorizada a alienar a viela sem denominação, localizada entre os lotes 13 e 14 da quadra G, no loteamento denominado Balneário Pampas, sendo metade a Laura de Sena Campos, brasileira, divorciada, costureira, RG 5.388.274-SP e CPF 915.194.978, dígito 49, domiciliada em Peruíbe, São Paulo, a Rua 1, número 625, Estância Balneária Belmira Novaes, parte lindeira, ao lote 14 da quadra G, Balneário Pampas, e metade a Valmir Roncon, brasileiro, tecnólogo eletrônico, RG 18.999.1536, dígito SSP-SP, CPF 082-464-908, dígito 77. Casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, com Messi Maria de Souza, brasileira, vendedora, RG 28.721.461, dígito 8, dígito SSP/SP, residentes e domiciliados na capital deste estado, na Rua Maria Arabella Matos, número 60, freguesia do Ó. Parte lindeira ao lote 13 da quadra G, Balneário Pampas, a serem alienados pelo valor de R$ 48,85 o metro quadrado. Artigo 2º.
a referida área, que tem a metragem total de 75 metros quadrados, com a seguinte descrição. Parte lindeira ao lote 13 da quadra G, média 1,50, de frente para a rua Constante Veronese, antiga rua 1, por 25 metros de frente, aos fundos do lado direito. De quem da referida rua olha para a viela, confrontando com o lote 13, 25 metros da frente, aos fundos do lado esquerdo, onde confronta com a parte remanescente da viela lindeira ao lote 14. E nos fundos, onde mede 1,50 m. Confronta com a rua Ametista do loteamento Estância Balneária Belmiro Novaes, encerrando uma área de 37 metros quadrados e 50 centímetros. Parte lindeira ao lote 14 da quadra G, mede 1,50 m de frente para a rua Constante Veronese, antiga rua 1, por 25 metros da frente, aos fundos do lado direito, de quem da referida rua olha para a viela, confrontando com a parte remanescente da viela lindeira ao lote 13. 25 metros de frente aos fundos, ao lado esquerdo, onde confronta com o lote 14. E nos fundos, onde mede 1,5 m, confronta com a rua Ametista do loteamento Estância Balneária Belmiro Novaes, encerrando uma área de 37 metros e 50 centímetros quadrados. Artigo 3º. A escritura pública de compra e venda será lavrada nas notas do cartório da Estância Balneária de Peruíbe, às expensas da senhora Laura de Sena Campos e do senhor Valmir Roncon e sua esposa Nessi Maria de Souza. Artigo 4º. O valor total da venda corresponde a R$ 3.663,75. Será pago em 12 parcelas pelas partes lindeiras, aqui já qualificadas na forma do artigo 1º. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 26 de julho de 2012. Helena Bageri, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Complementar número 21 de 2012. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Coloca em votação a ata da 27ª sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2012. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 5 votos. Ofício 364 de 2012, encaminhando cópias de lei complementar e decretos. Os ofícios lidos pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias unidas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício PRES 1075, dígito 12, de autoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, sobre o Dia do Corretor de Imóveis. Protocolo 62299, dígito 12, de autoria da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, em resposta à moção de apoio número 37 de 2012, de autoria da vereadora Maria Olinda Bettioli Pontel. Documento de autoria da PRODEP, em resposta ao requerimento 326 de 2012, de autoria da vereadora Maria Olinda Bettioli Pontel. Telegramas de autoria do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Projeto de lei número 27 de 2012 dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Pedro Kijuro Yamauchi, a Rua 21, localizada no loteamento balneária Garça Vermelha deste município. Parágrafo único. A referida rua inicia-se na confluência com a Rua 22 e finda na confluência com a Rua 16 do loteamento Estância Balneária Garça Vermelha. Artigo 2º. Eventuais despesas decorrentes dessa lei onerarão recursos de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. André Luiz de Paula, vereador.
projeto de lei de número 27 de 2012. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Parecer número 64 de 2012. Comissão de Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei número 19 de 2012. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 19 de 2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Poigense, que dispõe sobre a instituição do Programa de Educação Ambiental nos ônibus do transporte coletivo e da outras providências. Vem emitir parecer contrário à proposição, com fundamento nos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, ao qual transcrevemos abaixo. Trata-se de projeto com a finalidade de instituir programa visando divulgar campanhas sobre educação ambiental nos ônibus urbanos. Não obstante a excelência da ideia, ante a preocupação com as medidas corretivas a adotar para a conservação e manutenção do meio ambiente. Já podemos nos posicionar sobre a reserva de iniciativa privativa do Executivo para a implantação de programas que, inclusive, no presente caso, depende do contrato celebrado com uma empresa de transportes coletivos. Sobre este assunto, o IBAN, em diversos pareceres exarados, assim se posiciona. O Executivo, observando o princípio da legalidade, nos limites de sua função típica, gerencia a máquina estatal e desenvolve programas, quaisquer que sejam, de forma exclusiva, sem a oitiva do Parlamento. A Câmara Municipal, portanto, não está autorizada a realizar programas sob pena de invadir a seara da atuação típica do prefeito, maculando assim o princípio da separação e independência dos poderes. Além disso, o legislador constituinte, atento ao princípio suscitado, não permitiu ao Legislativo criar obrigações para o Executivo, nem interferir ainda que indiretamente na sua organização e estruturação da máquina administrativa, sob pena de inobservar os princípios informadores do processo legislativo, previstos nos artigos 60 a 69 da Carta Federal, entre os quais o artigo 61, parágrafo 1º e 2º, e que prevê de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local à iniciativa das leis que versem sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública. Vale lembrar que os princípios e regras constitucionais são limites objetivos à autonomia municipal e devem ser observadas pelos agentes políticos municipais por força da simetria das formas, quando da realização de leis e ações administrativas. Por tais razões, o projeto em questão tem vício de inconstitucionalidade formal, não podendo prosperar. Sobre a criação de programas por iniciativa da Edilidade, o IBAN, inclusive, editou o enunciado número 4/04 nos seguintes termos: processo legislativo, inconstitucionalidade de projeto de lei originário do Legislativo. Ante acima exposto, somos pelo parecer contrário ao projeto em análise. Sala das Comissões, em 6 de agosto de 2012. Comissão de Justiça e Redação. Entes de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 64 de 2012. Comissão de Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei de número 19 de 2012, pautado para a ordem do dia da próxima sessão. Parecer número 63 de 2012. Comissão de Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei número 16 de 2012. A
Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 16 de 2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Frigense, que institui o título Empresa Amiga do Idoso no município de Peruíbe e dá outras providências. Emitir parecer contrário à proposição, com fundamento nos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, ao qual transcrevemos abaixo. Trata-se de projeto de lei que visa instituir o título Empresa Amiga do Idoso para contemplar empresas privadas estabelecidas no município de Peruíbe que desenvolvam atividades em parceria com a sociedade, visando a defesa, atendimento, valorização e a concessão de benefícios aos idosos. Essa procuradoria tem se manifestado no sentido de que a criação de determinada homenagem, quer na forma de diploma, título, placa ou afim, para realçar determinadas pessoas por seus feitos, ou segmentos que se dedicaram a desenvolver atividades em prol da sociedade. Favorece a promoção da chamada responsabilidade social. Homenagear empresas que, além de suas atividades peculiares, ainda promoveram ações visando a defesa, atendimento, valorização e a concessão de benefícios aos idosos, é tema que denota evidente interesse local e se insere no âmbito da competência legislativa municipal, prevista no artigo 30 da Constituição Federal. Entretanto, denota-se que o título criado foge à esfera de homenagem do Legislativo Municipal. No artigo 4º, inciso 3º, do projeto de lei em apreço, tem-se que, artigo 4º, o título Empresa Amiga do Idoso conterá assinatura do prefeito municipal. Quando o dispositivo supracitado diz que o prefeito municipal irá assinar o título, o legislativo está criando obrigação ao executivo local. Supõe-se também que a comissão de avaliação seja subordinada ao prefeito municipal. E é este quem definirá os requisitos e documentos a serem apresentados pelas empresas para análise e posterior obtenção do título. Em homenagem ao princípio da independência de funções dos poderes, artigo 2º da Carta Magna, extensível a todos os entes da federação, inclusive aos municípios. O legislativo não pode impor obrigações aos órgãos da administração subordinada a esse poder. Pelos fundamentos assim expostos, portanto, conclui-se que o projeto de lei em análise é inconstitucional. Ante o acima exposto, somos pelo parecer contrário ao projeto em análise. Estava nas comissões em 6 de agosto de 2012. Comissão de Justiça e Redação, Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José, presidente. Parecer de número 63 de 2012, Comissão de Justiça e Redação contrária ao projeto de lei número 16 de 2012, pautado para a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 364 de 2012. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Miglerese, digníssima prefeita municipal, solicitando aos ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Qual o valor financeiro arrecadado pelo município de Peruíbe em 2011, resultante do royalty da Petrobras? Existe alguma distinção específica para o montante arrecadado? Caso positivo, qual foi essa destinação? Caso negativo, qual a destinação dos recursos? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 364 de 2012, em discussão, em votação. O vereador que estiver favorável permaneça com 5 anos, contrário se manifesta verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 365 de 2012. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Miglerese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis a resposta do requerimento 304/2012, que não foram corretamente respondidas, conforme cópia em anexo. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 365 de 2012, em discussão, em votação. O vereador que estiver favorável permaneça com 5 anos, contrário se manifesta verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 366/2012. Requer a mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Miglerese, digníssima prefeita municipal,
no sentido de enviar a esta Casa de Leis, a este vereador, a documentação abaixo relacionada, referente à praça localizada na confluência entre a rua Sorocabana e a Avenida dos Andradas, no Jardim Ribamar, em nosso município, como segue. Certidão de nomenclatura da referida praça, planta ou croquis contendo a localização exata do local, memorial descritivo contendo a denominação das ruas que fazem confluência com a referida praça, certidão de que não há outra via, logradouro público ou própria municipal com a denominação Praça dos Evangélicos. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento número 366, 2012, em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 anos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 6 votos. Requerimento 367-2012, requer na mesa, ouvido plenário, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Rogério Miglerese, digníssima prefeita municipal, no sentido de encaminhar esta Casa de Leis, o que segue. Se a municipalidade já tem o seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, conforme previsto no artigo 55 da Lei Federal 12.305/2010. Se o mesmo não foi efetivado, quais as razões para o atraso do mesmo, posto o prazo ter expirado em 2 de agosto próximo passado? Qual a previsão para efetivar este importante documento legal previsto na legislação? Outras informações que entender adequado. Maria Unira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 367, de 2012, em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 anos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 368-2012, requer na mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie o ilustríssimo senhor Márcio Ribeiro, superintendente regional da Elétrica, solicitando bons ofícios no sentido de disponibilizar extensão de rede elétrica na Viela São Pedro, bairro Caraguava, em nosso município. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento número 368, 2012, em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 anos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 369-2012. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima doutora Milena X. Rogério Miglerese, prefeita municipal da Estação Balneária de Peruíbe, bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis e a este vereador as seguintes informações. Como está o funcionamento da coleta seletiva de lixo no município? Quais os dias e horários em que a coleta seletiva funciona em cada bairro? Dr. César Cabacho Prigenzi, vereador. Requerimento número 369, 2012, em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 anos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 370-2012, requer na mesa, ouvido plenário e observadas as formalidades regimentais, que se oficie ao ilustríssimo senhor Rodrigo Augusto Ferreira de Brito, digníssimo gerente e engenheiro da Sabesp, solicitando bons ofícios no sentido de disponibilizar a extensão de rede de abastecimento de água por toda a extensão da Viela São Pedro, bairro Caraguava, em nosso município. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 370, de 2012, em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 anos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 371-2012, requer a mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie ao ilustríssimo senhor Márcio Ribeiro, superintendente regional da Elétrica, solicitando bons ofícios no sentido de disponibilizar extensão de rede elétrica na Avenida Marginal, bairro Leão Novaes, em nosso município. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 371, de 2012, em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 anos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 372-2012, requer a mesa, ouvido plenário e observadas as formalidades regimentais, que se oficie ao ilustríssimo senhor Rodrigo Augusto Ferreira de Brito, digníssimo gerente, engenheiro da Sabesp, solicitando bons ofícios no sentido de disponibilizar extensão de rede de abastecimento de água por toda a extensão da Avenida Marginal, bairro Leão Novaes, em nosso município. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 372, de 2012, em discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 anos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 8 votos.
Moção número 55/2012 de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao segundo tenente Carlos Augusto da Silva Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra 02, dígito 090, pela realização da formatura de aniversário do tiro de guerra, entrega das boinas verdes e braçais de monitores de 2012. Justificativa. No dia 28 de julho, foi realizada no tiro de guerra de Peruíbe a formatura de aniversário do tiro de guerra, entrega das boinas verdes e braçais de monitores de 2012, ocasião em que foi comemorado os 9 anos do prédio onde funciona o tiro de guerra 02, dígito 090, de nosso município. A solenidade, assim como todas as ações do tiro de guerra de nossa cidade, contribuiu para fortalecer o sentimento de patriotismo entre os cidadãos e estreitar os laços entre os integrantes do tiro de guerra, as entidades civis e militares. O tiro de guerra de Peruíbe foi implantado no ano de 2003 e desde então cerca de 500 jovens já serviram ao tiro de guerra, em que são valorizados os princípios de cidadania, respeito, disciplina, responsabilidade, ética e seriedade. Atualmente, o tiro de guerra de Peruíbe tem 46 jovens que são preparados para realizar funções militares específicas em tempo de paz e guerra, passando por uma experiência de grande aprendizado. Assim, por meio desta moção de congratulações, este vereador parabeniza o segundo tenente Carlos Augusto da Silva Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra 02, dígito 090, e todos os seus integrantes pelo sucesso do evento realizado e, principalmente, pelo brilhante trabalho que vem desempenhando dia após dia. Que se encaminhe cópia à excelentíssima prefeita municipal de Peruíbe, Milena X. Bagieri Migliarese, e ao segundo tenente Carlos Augusto da Silva Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra 02, dígito 090. Sala de sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 8 de agosto de 2012. Dr. César Cabacho Prigenza, vereador, assinada pelos demais vereadores. Moção de número 55 de 2012, de congratulações, em discussão, em votação. Vereador que estiver favorável, permaneça com 5 anos, contrário se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos. Solicito aos nobres pais e ao público presente que em pé façamos uma salva de palmas aos homenageados. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicações 995, 996, 997, 998, 999, 2012. De autoria. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Obrigado, vereador. Pedia para retirar a moção 997, 2012, da autoria desse vereador para melhor elaboração. Atendendo a questão de ordem do vereador André Luiz de Paula, fica retirada a moção de 997 pelo autor. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Aproveitando já o gancho, também gostaria de retirar um projeto da autoria desse vereador, o 21/2012. Atendendo a questão de ordem do vereador Nivaldo Vieira Pereira, fica retirado o projeto de número 21 de 2012 pelo autor. Indicações. As indicações 995, 996, 998, 999, 2012, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações 1000, indicação 1001, 1002, 2012, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Caminha a sessão da prefeita municipal. Indicações 1003, 1004, 2012, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Caminha a sessão da prefeita municipal. Indicação 1005, 2012, de autoria da vereadora Maria Unira Michele Contel. Caminha a sessão da prefeita municipal. Indicações 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Prigenza. Caminha a sessão da prefeita municipal. Não havendo mais... Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra no pequeno expediente 10 minutos sem a parte.
Estão inscritos os vereadores Dr. César Cavacho Pigenzi, André Luiz de Paula, Maria Unira Bettioli Contel e Nivaldo Vieira Pereira. Com a palavra, o vereador Dr. César Cavacho Pigenzi, 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os vereadores, os queridos assistentes, população presente, os internautas que aqui estão nos vendo. Presidente, fiz questão de subir essa tribuna exatamente para compartilhar aqui com o segundo-tenente Oliveira a respeito do dia 28 passado, estive presente em uma solenidade onde foi feita a entrega das boinas verdes e os braçais de 2012. Fiz questão de fazer essa moção ao segundo-tenente, por entender, naquele momento, por ter acompanhado os 9 anos do tiro de guerra em nossa cidade, aliás, diga-se de passagem, um grande legado aqui do capitão Alvarenga, que trouxe para Peruíbe, para a nossa cidade, esta tão honrosa equipe, para que pudéssemos aqui trazer aos nossos jovens exatamente o exercício da cidadania. Fiz essa homenagem por entender também que esses jovens hoje, que aqui estão, e os que já passaram pelos tiros de guerra, os mais de 500 jovens, tenho certeza que sairão de lá com retidão, com a noção do que é certo, o que é errado, e acima de tudo, como disse o segundo-tenente Oliveira em seu discurso, no dia, que eles aprendem a importância do amor pela pátria e o respeito às cores da bandeira nacional. Eu acho que falta realmente nos jovens de hoje exatamente essa função, essa noção da cidadania que todos devem ter e principalmente o respeito à nossa pátria. É um exemplo, quero aqui cumprimentá-lo. Esta moção foi subscrita por todos os vereadores desta casa, que entenderam também que seu trabalho junto lá ao tiro de guerra tem demonstrado à nossa população uma brilhante caminhada. Mas o que mais me chamou a atenção nesse dia foi a alegria dos familiares ao entregar as boinas aos oficiais. Via lá os pais, pai, mãe, namorada, enfim, esposa, entregando essas boinas com orgulho, orgulho dos seus pais em saberem que seus filhos estão sendo bem encaminhados e orientados para que façam a coisa certa na vida do dia a dia. Lamento não poder, talvez, ter mais jovens nesse intuito, porque hoje a juventude, na adolescência, tem ido muito para o mundo das drogas. E eu tenho certeza que lá eles aprendem que não é a droga que realmente tem que ser usada, e sim o amor à pátria, o amor ao caráter, o amor à retidão de cada um desses jovens. Então, tenente, parabéns a toda a equipe. Quero aqui estender essa homenagem a todos os colaboradores que, junto com Vossa Excelência, têm esse lindo trabalho. Quero também dizer que este vereador, desde a inauguração do tiro de guerra em Peruíbe, tem acompanhado esse trabalho. Então, eu me congratulo com todos e quero
Senhor presidente, mais uma vez, quebrar o protocolo aqui, dar uma salva de palmas para o tenente Oliveira. Por favor, e sua equipe. Muito obrigado. Senhor presidente, eram essas as minhas palavras aqui no pequeno expediente. Depois eu continuo no grande expediente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador André Luiz de Paula, 10 minutos sem a parte. Boa noite, senhor presidente, segundo secretário, demais vereadores, vereadora Onira, público presente, assessores, aqueles que nos assistem pela internet. Uma boa noite especial aqui para o tenente Oliveira e para os jovens aqui que o estão acompanhando, tiro de guerra. Eu vou até falar o nome deles aqui, o Washington, Felipe, o Vinícius, o Leonardo e outro Felipe aqui, Felipe Alves. Parabenizar todos, né? Em nome de todos, saudar todos aqueles jovens, acho que são 50, né? Jovens, né? Existia até uma promessa de passar para 100, né? Mas infelizmente não foi possível cumprir nesse governo, mas vamos lutar aqui para que consiga dobrar esse efetivo. Como o doutor César bem disse, são os jovens que estão sendo levados, trazidos para o seio da família, e o quartel, ele ensina muito, né? Eu tive a oportunidade de servir o quartel também em Pindamonhangaba, no 2º Batalhão de Engenharia e Combate. Inclusive teve aqui o 2º Batalhão de Engenharia e Combate ano passado, né? Foi muito bacana aquele trabalho na praça, aquela exposição, foi muito lindo. E tive a oportunidade de conversar com o coronel, inclusive falar que eu servi lá no quartel dele, e aprendi muito, aprendi a respeitar o adversário, aprendi a dividir quando era necessário dividir e somar quando era necessário somar. Aprendi muito mesmo, aprendi demais no quartel. Saí de lá mais humilde, mais homem, né? Mais homem, mais humilde e uma pessoa melhor, com certeza. Isso já faz muito tempo, mas quando eu retorno à minha cidade, eu ainda, às vezes, encontro amigos daquele tempo, quando eu tinha 18, 19 anos. Então, e eu não esqueço. Eu vejo, eu lembro na hora, e já fazem muitos anos, né? Que eu já passei dos 50, então a gente não esquece. Esses momentos vocês não vão esquecer jamais. Os anos vão se passar, o tempo vai vir, vocês vão estar sempre se lembrando de que serviram o quartel, de todas as pessoas que estiveram juntos, sofrendo junto, porque quando a gente sofre junto, a gente não esquece, não. Na verdade, é um sofrimento que depois torna-se uma coisa muito gostosa, né? Então, parabéns a todos, contem com a gente sempre, parabéns ao vereador Dr. César, que foi o autor da moção, e a todos os demais vereadores que também assinaram ao tiro de guerra, né? Parabéns a Renê, que está sempre aí, procurando a gente, trazendo as novidades. E eu também queria falar de outros trabalhos. Nós temos aí reivindicação, fruto de reivindicação daqueles que nos procuram. Então, nós temos aqui, estamos pedindo para que seja executado um reparo, num escoamento, reparo numa rua, na Rua 2, na Vila Erminda, onde nós estamos com água parada, próximo ao trecho do número 288. Estamos pedindo aqui a execução de lombada na Rua Araraquara, na altura do número 2753, que seria ali perto do ponto final do ônibus, onde tem acontecido alguns acidentes ali, inclusive agora há pouco tempo, um acidente de moto muito feio lá. É necessário que se coloque lombadas, e a gente indica lombadas, a gente sabe que lombada é uma coisa ilegal, que
que a lei, na verdade, não permite lombada. Mas é a forma mais barata de você reduzir a velocidade dos autos, porque teria que colocar lombadas eletrônicas, né? Radares, ter policiamento, ter emplacamento, mas não tem condições. Nós temos, até que na cidade, ruas que não têm placa. Eu vou citar um exemplo da Avenida Beira-Mar, por exemplo. A Avenida Beira-Mar, ao longo de toda a avenida, não tem uma placa de velocidade. Por incrível que pareça. Não tem nenhuma placa. Em toda a Avenida Beira-Mar, nós não temos nenhuma placa indicando qual é a velocidade permitida naquela avenida. Então, é uma coisa muito séria. Então, imagine lá no Caraguava, né? Se aqui as pessoas se aqui não está sendo emplacado. É muito trabalho que nós temos para o departamento de trânsito aí da nossa cidade, né? Então, nós estamos pedindo que seja feita essa lombada, pelo menos a lombada limita a velocidade das motos, dos carros, né? E aí respeita mais a vida das crianças, das pessoas que circulam a pé, dos pedestres. Estamos pedindo aqui a perenização e o cascalhamento da Rua B, no Jardim Imperador, após a linha do trem, né? Também perenização e cascalhamento da Rua Colúmbia, também após a linha do trem, na Estância São José. Essas duas ruas que estão nos loteamentos que estão ao longo da linha do trem, para o lado de cima, que estão completamente abandonados. Não foi feito nenhum investimento nesse governo, nesses loteamentos. Os loteamentos, as ruas não foram abertas, nós temos ruas fechadas. É um absurdo como aquele pessoal foi tratado. Infelizmente. Nós precisamos fazer investimento ao longo da Avenida Luciano de Bona. Porque ali, gente, ali é onde vai desenvolver o município. Se vocês prestarem atenção, Peruíbe não tem para onde crescer mais, a não ser naquele trecho lá. E, no entanto, nós vemos o abandono que se encontra naquele trecho lá. Nós temos ruas sem abrir, sem iluminação. Hoje, os corretores têm lotes para vender lá por um valor muito pequeno. Os lotes não têm valor lá. Até 25 mil reais você compra um lote lá. Não é verdade? Por quê? Porque não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem infraestrutura. Mas, se você atravessar o outro lado da linha, atravessar, aliás, a estrada, você vai encontrar bairros como Somar, Josedi, própria Vila Erminda, Prados, que já tem toda a infraestrutura. Então, na verdade, os prefeitos, os últimos prefeitos, pularam esse pedaço, esqueceram desse pedaço. E é ali que está o futuro de Peruíbe, porque hoje um lote ali vale 25 mil, mas se investir, vai valer 70, 80 mil reais. Tenho certeza disso, pouco tempo. E quem vai ganhar com isso vai ser a prefeitura, porque a arrecadação vai aumentar. Então, nós temos que investir naquela região. E fora o sofrimento de quem mora ali, né? Não consegue chegar no seu lote. Não consegue fazer o que quer fazer no lote, porque as pessoas não investem se não tem uma infraestrutura adequada. Estamos também solicitando aqui uma resposta, um novo requerimento, porque entendemos que o requerimento 304 de 2012 não foi corretamente respondido. Então, nós estamos pedindo, com relação à rua 16, do loteamento Estância Santa Isabel. Aquela avenida que corta o loteamento Santa Isabel, que vai da estrada ali em frente ao Veneza, até a parte de a Estância dos Eucaliptos ali. Aquela rua 16 está sendo feita 2 pistas nela. Nós estivemos medindo as pistas lá e elas estão com 5 metros de largura. Eu estou perguntando
se isso está dentro da lei, qual é a lei municipal que permite, não sei se o presidente, como engenheiro, pode me responder, presidente, pode-se fazer rua com 5 metros de largura, presidente? Não sei, porque eu entendo que não, mas como eu não conheço a lei municipal, eu estou pedindo, porque lá tem 2 pistas de 5 metros de largura. Eu achei pequena demais, né? Então eu estou perguntando se é legal isso aí, se pode ser feito isso, né? E não foi respondido o requerimento de acordo. Foi feita uma resposta que não tem nada a ver com o que eu perguntei, estou perguntando de novo. Então tem que ser respondida para mim se é legal aquilo ou não. Porque se não for legal, vai ter que desmanchar. Não é verdade? Eu achei pequena, são 2 pistas de 5 metros de largura. Vereador, o senhor tem 1 minuto para concluir. E é só isso, senhor presidente. Eu só queria entender se é possível realmente, a gente, como engenheiro, eu sou da engenharia civil de construção. Eu não tenho experiência em arruamentos, loteamentos, por isso até que eu me recorri a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, né? Para ver se Vossa Excelência sabe. Mas vamos perguntar para eles mesmo, que eles vão ter que responder. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador, eu só não te respondi porque o senhor está no pequeno expediente e eu não podia passar as regras aqui no grande expediente, a gente pode discutir. Obrigado. Com a palavra a vereadora Maria Unida Bettioli Contel, 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, senhor segundo secretário da mesa, vereador França, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todas e a todos. Inicialmente quero cumprimentar o segundo tenente Oliveira pelo evento que foi feito da formatura e entrega das bonas-veias e os braçais dos monitores. O tenente Oliveira sempre com um trabalho muito importante no nosso município, pessoa séria e que acrescenta em nosso município. Senhor presidente, o que me trouxe a essa tribuna foi falar a respeito do Cajueiro e da Jaqueira, né, vereador Bahia? E vereador Bahia também se inscreveu para falar a respeito. Ali são moradores muito dedicados, pessoas muito corretas e que batalham muito para que seus filhos possam ir à escola, para que eles possam ter alguma produção rural, e são pessoas que merecem mais respeito, e pessoas que precisam e se organizam, que chamam muita atenção, que o pessoal é organizado, quando tem uma reunião vai, a associação chama, vai, sempre na expectativa de melhorar aquela estrada. Já houve caso de pessoa morrer porque a ambulância não conseguiu chegar até a casa. A questão ela é muito complicada, porque não é uma estrada tão comprida e ela atende a bastante pessoas. E pessoas que são moradores antigos, há moradores mais novos, mas há moradores muito tradicionais. E que pesa que para a cidade, tanto os novos como os antigos têm o mesmo direito, mas sempre os moradores mais antigos conhecem a história do lugar e eles estão mais preparados para fazer a reivindicação. Nós temos pessoas que vieram nesse sacrifício lá da Jaqueira do Cajueiro, estão aqui na expectativa de que os vereadores fechem junto nessa demanda de exigir da prefeita que dê melhores condições, para que as crianças possam ir até a escola, para que as pessoas possam ir até seu posto de trabalho e para que a ambulância possa entrar lá numa emergência e numa necessidade. Quando nem a ambulância chega e nem as crianças podem ir à escola, que já é um caso de calamidade. E eles não se calam, eles vão organizadamente, educadamente atrás do recurso. Nós tivemos oportunidade até de fazer reunião com a prefeita, até de pessoas ceder aterro do seu próprio terreno para ajudar na estrada, mas a questão, ela sempre é alguma coisa paliativa e não avança, e sempre o problema aparece. O vereador Zé do Pio conhece bem também aquela região, também circula por ali, sempre tem também vindo a essa tribuna e colocado, e faz também trabalhos e requerimentos. O vereador Bahia, eu sei que demanda também com a prefeita, mas eu quero, vereador Bahia, não é porque a gente está em época eleitoral, mas Vossa Excelência conhece a minha opinião,
sempre fui contra que a prefeita fizesse o trabalho que foi feito lá. Se tivesse feito uma perenização e as guias que ficassem, né, com drenagem junto, e tivesse ido até mais à frente, aquela população teria sido muito mais bem atendida. Foi feito um trabalho ali que não permaneceu. Então, essa questão do uso do dinheiro público para fazer obras que não aturam no tempo é muito complicado, que as pessoas, primeiro, criam um conflito entre os moradores, porque a obra vai até um certo ponto e para. Depois vai só com guia, a guia se perde em seguida. Então, todo aquele dinheiro ali perdido. Então, o melhor é fazer um trabalho que tenha permanência no longo tempo. Quando você avançar, sempre sem retomar. E eles ficam aflitos, eles ligam, eles vêm atrás da gente, e a gente entende a situação e fica meio de mãos amarradas, porque mais vezes que a gente apelou à prefeita, é impossível. A prefeita conhece a situação, porque eu tenho certeza, todos os vereadores se preocupam, mas especialmente eu, Zé do Pio e o Bahia, que a gente tem muitos conhecidos ali, a gente tem pedido, tem alertado a prefeita. Então, é importante que todos os vereadores, eu sei que o vereador André, o vereador Toninho, o vereador Dr. César, o vereador Emer, o Emer já circulou lá comigo há uns 3 anos, olhando aquela estrada, quando a gente estava com uma expectativa muito forte de uma emenda, e também conhece, o vereador França também conhece as pessoas lá. Então, é muito importante que a gente faça uma união e fale para a prefeita que alguma coisa ela tem que fazer ali. A Estância São José também, eu conheço que é um loteamento irregular ali, né? Com as ruas, tudo direitinho, e realmente é uma judiação que acontece ali também. Então, essa questão, ela é muito importante, tem que haver um planejamento para a cidade. Esta casa precisa conhecer o planejamento de ações do Executivo, como que vai fazer, o que vai fazer no bairro, por que aquela sequência dos bairros, e a gente tem a oportunidade de discutir isso também. E com isso, quando a gente visita os bairros, a gente tem a oportunidade de conversar isso com a população também. As coisas feitas de última hora, sem qualquer conhecimento, sem saber por que é nesse bairro e por que não é naquele, é muito complicado, e o poder público ele tem que ter mais planejamento, tem que ter mais transparência, tem que dar mais satisfação para essa casa e, através dessa casa, também dar satisfação para a população. Senhor presidente, é o que me trouxe essa tribuna. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Nivaldo Vieira Pereira. 10 minutos, sem a parte. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereadora Onira, boa noite a todos. Também quero parabenizar aqui o subtenente Oliveira pelo trabalho que ele vem realizando nessa cidade. Primeiramente o doutor César, autor da moção, e dizer que é um trabalho muito bom para educar os jovens. Então, todos os jovens desse país passassem ali por essa experiência que é o tiro de guerra, que é o exército, que com certeza tem muito o que oferecer de bom para o jovem. Mas eu gostaria também de dizer nessa tribuna, como a nossa vereadora falou muito bem aqui nessa casa, a respeito do Estrada do Cajueiro e Jaqueira. Na Estrada do Cajueiro e Jaqueira, a prefeita, na época que fez aquela penalização aqui em Sarjeta, foi feito ali 5 mil metros cúbicos de estrada, de extensão da... Isso aqui é 5 mil metros que foi comprado naquela época para fazer guia, sarjeta e penalização, que atingiu ali até onde foi feito ali. Em alguns lugares foi feito guia e, infelizmente, a guia sem a penalização ela é perdida. A água vem, leva, o carro vai passando e quebraram lá bastante guias. Eu lembro muito bem da vereadora, junto com o Emer, estava vendo uma emenda de R$150 mil, que era para fazer um aterro
ali naquele rio. Por quê? Ali tem que levantar no mínimo 1 metro ali para escoar aquelas águas. E fazer a vala para que aquelas águas desçam, porque ali é um pântano e elas se espalham ali. Se colocar uma torre ali hoje e não fazer a vala, com certeza vamos perder o trabalho. Então, a única maneira ali de ficar bom, tem que investir hoje ali, no mínimo 120 mil reais ali, de aterro e vala, para ficar um trabalho bom. Ali que nós vemos ali que, quando chove, as pessoas que ficam para o outro lado não tem passagem realmente, então fica tudo ali preso. Eu acho que a prefeita com certeza vai, a qualquer momento aí, tomar decisão, porque realmente os moradores têm toda razão. Ali tem várias crianças ali de escola e que não pode ficar em casa no dia de chuva, porque qualquer chuva ali hoje alaga tudo. Então, eu acho que nós como vereadores nessa casa, temos sim que reunirmos e ali falar com a prefeita, que é uma grande emergência. A situação ali é muito precária realmente. Então, de população aí, que tem toda razão de estar aqui hoje. A associação também está sempre ali pedindo, o vereador Zé do Pedro também tem trabalho naquela área, eu tenho, a Onira tem trabalho, e nós vemos hoje ali um palanque político hoje naquela vala ali, pessoas, candidatos, se fazendo que nunca apareceu no local, agora acha ali as vítimas, né? Para falar de quem está nessa casa, TV da prefeita, tem que se fazendo de vítima ali, naquela situação. Então, essa casa não aceita candidatos ir ali fazer palanque em outro lugar, porque ali existe associação lutando por aquilo ali, e vereadores dessa casa lutando ali por aquele problema ali. Então, eu não aceito isso. E estamos juntos, viu, Nira? Diz o e os vereadores, possamos até a prefeita aí, resolver ali, estrada do Cajueiro, estrada da Jaqueira. Pode contar com esse apoio. Também nessa noite eu fiz alguns trabalhos aqui, pedindo aqui para a Viela São Pedro no Caraguava, onde tem ali umas 4 famílias, necessitando ali de luz, água. Estou pedindo aqui para a Sabesp, para dar uma atenção ali na Viela São Pedro, e também do loteamento Leão Novaes, aí beira marginal, alguns postes para atender ali mais ou menos, ali tem umas 15 famílias que nos estão sendo assistidas ali com luz e água. Então a gente vê aqui hoje o requerimento junto à Eletro, para que eles possam fazer ali um levantamento e ver os custos ali para atender aquelas pessoas, Sabesp e a Eletro. E dizer que também, essa semana a prefeita já entrou com o maquinário lá, que as ruas estavam precariamente difíceis ali de acesso, também as crianças de escola. Então, essa semana já entraram lá com as máquinas, está sendo ali resolvido algumas ruas. Ali, Leão Novaes fica atrás da escola ali. Então, queria também aqui agradecer a prefeita por estar olhando para aquele bairro ali. Então, era essas minhas palavras, muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Estão inscritos os vereadores Dr. Sérgio Cabacho Pidiano, André Luiz de Paula, Maria Onira Bettioli Contel e Emer Elias Bujaldi. Com a palavra o vereador Dr. Sérgio Cabacho Pidiano, 20 minutos com a parte de 1 minuto. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os vereadores, meus queridos assistentes, sempre presentes, população aqui presente, os queridos internautas. Mas, senhor presidente, me trouxe a essa tribuna hoje é que eu tenho aí, nesse pouco intervalo de tempo aqui de campanha, observado que só tem salvador da pátria.
né? Todo mundo aqui agora estou vendo que vai resolver o problema da saúde, vai resolver o problema da educação, né? Vão melhorar a saúde da nossa população. E estou ficando bastante preocupado com essa situação, porque o povo já sabe exatamente o que é bom e o que é ruim, né? E eu estou aqui na qualidade de vereador e como várias vezes já disse essa tribuna, como médico, não é fácil. A gente sabe que o esforço que todas as administrações que aqui já passaram tiveram em relação à questão da saúde. E olha, nós estamos num movimento galopante de melhoria contínua na saúde. Haja visto aí as novas instalações que estão sendo feitas, inclusive a obra do AME, que está aí, o hospital que começou, nunca tivemos, é a primeira vez na história dessa cidade que se começa a construção de um hospital. Sempre se pediu hospital nessa cidade. Agora nós vamos ter um hospital nessa cidade, um hospital de 100 leitos. Custeado, em parte, a sua obra pelo governo do Estado de São Paulo. Pelo governo, onde liberou recursos para a construção. E em concomitância com o governo federal, que liberará recursos da ordem no sentido de equipar o nosso hospital e pronto-socorro. Então não adianta agora as pessoas falarem que vai melhorar a saúde, que ninguém é salvador da pátria, né? O que nós não podemos é dizer que a saúde da nossa cidade está ruim. Porque criticar é muito fácil. Pois não, vereador? Vossa Excelência me concede uma parte. Pois não, vereadora? Vereador, eu fico, às vezes, assustada com o vosso posicionamento em relação à saúde de Peruíbe, porque pode ter tido esforço, pode ter tido avanço, mas imaginar que a saúde está em passos galopantes não é verdade, vereador. É só conversar com a população. É normal, em época de eleição, aparecer Salvador da Pátria, como o pai da prefeita, há 4 anos atrás, dizia que ia ganhar a eleição, entrar lá no pronto-socorro, e em alguns dias ele ia pôr tudo em ordem. Então, todos os lados aí acabam fazendo excessos, e Vossa Excelência sabe muito bem o que eu estou falando. Mas, se for para ter um hospital e acontecer como o ambulatório, que a prefeita pôs o nome de AME, o nome fantasia de AME, e que tem muitos problemas, a população aponta isso, não vai resolver as coisas. E eu tenho falado aqui que o governo do Estado tem que se manifestar sobre o custeio desse hospital, porque senão vai ter o prédio e vai continuar com todos os mesmos problemas que a gente tem. Então, a saúde tem possibilidade de melhorar, mas ela tem muitos problemas. Eu gostaria que Vossa Excelência, que é a pessoa que mais entende de saúde como médico e também como gestor, apontasse melhor os problemas aqui para a gente poder acompanhar e não ficasse dourando a pílula como tem feito direto aqui nesta casa. Eu faço um apelo para Vossa Excelência. Muito obrigada. Vereadora, este vereador sempre foi um defensor em relação às questões da saúde do nosso município. Até porque milito na saúde há mais de 25 anos e não aceito nenhuma retórica nesse sentido, porque Vossa Excelência sabe, e que é moradora dessa cidade há muito tempo também, que nós não tínhamos nenhum equipamento de saúde, onde as pessoas diziam que tinha que ir para Santos, São Paulo se tratar. Então, eu cheguei nessa cidade, nós tínhamos somente uma unidade mista de saúde, um centro de saúde. Então, hoje nós temos 10 unidades, 12 unidades de saúde, nós temos a ambulância, temos o SAMU, temos o AME, temos o hospital, enfim, eu acho que é demérito, Vossa Excelência, dizer aqui que a saúde está ruim. Porque, veja, o que tem acontecido, é lógico, a população realmente, ela reclama exatamente daquilo que muitas vezes
não é atendida na sua totalidade. Eu tenho observado e acompanhei muito isso, e faço aqui essa defesa, porque quando o cidadão não é atendido na sua totalidade, nas suas reivindicações, ele critica. É natural isso da população, é natural isso do ser humano. Eu resolvo 99% dos problemas do doente. Se 1% não for resolvido, ele vai falar mal desse 1%. E acontece muito isso na saúde. Então não adianta a gente querer aqui dizer o A, o B, o C. O que eu estou aqui dizendo é que nesses anos todos a saúde evoluiu. Agora, já disse aqui nessa tribuna por várias vezes, muitas ocasiões, pontua-se a questão do atendimento. E quando tem a questão do mau atendimento, tanto do profissional médico, do profissional da área de saúde, aí sim, realmente eu estou aqui defendendo. Agora, o poder público, a prefeita, ela tem realmente que fazer o que está sendo feito. Ela tem que dar condições, tem que facilitar para que a área médica, a equipe médica possa trabalhar. E é isso que está sendo feito nessa gestão. Dado condições de trabalho para que os profissionais evoluam nesse sentido. Pois não, vereador. Vossa Excelência me concede uma parte. A vereadora Onira deve ter as razões dela, sem dúvida nenhuma. Mas aqui quero comungar com a fala de Vossa Excelência, que nesses 4 anos de administração Milena Bagieri, onde Vossa Excelência passou como secretário, agora o Marco Cantuário, avançou-se sim, muito. Agora a gente sabe que leva um tempo a se ajustando isso. Teve também investimento do governo federal, no caso do UPA, tem do governo estadual agora o hospital, tem o AME, que não importa de que maneira está se tocando, mas que começou e está se ajustando. Sem dúvida nenhuma que a equipe, ela tem coisas que não se ajustam, mas tem que ser mudada. Mas Vossa Excelência tem razão, sim, que se avançou muito, muito nessa administração. É só isso, vereador. Me concede uma parte, vereador? Pois não, vereador. É interessante a discussão aí da saúde, que o senhor colocou várias coisas que o período conseguiu, né? Inclusive o vereador que pediu a parte, ele falou que evoluiu. Evoluiu, mas por que na rua o pessoal está reclamando que tem que ir lá em Tariri tirar raio-x? Esse que é o problema. O raio-x é uma coisa, eu acho que todo posto de saúde deveria ter, né? Então, todo mundo reclama que não tem raio-x em Peruíbe, está indo tirar em Tariri. Outra coisa, temos uma empresa aí recebendo mais de 2 milhões por mês para colocar médicos, remédios para pronto atendimento ali. Semana passada não tinha álcool. Isso, eu acho que é uma vergonha. A gente falar que a gente tem hospital, tem várias unidades de postinhos de saúde e tudo, se o básico a gente não tem no nosso município. Com isso daí que a saúde está evoluindo. Obrigado, vereador. Vossa Excelência sabe e é empresário da construção civil e tenho certeza que já deve ter pedido emprestado alguma máquina quando quebrou no seu trabalho no dia a dia. E quero dizer a Vossa Excelência que também na casa da gente, em algum outro lugar, sempre faltou as coisas. Agora, eu concordo com Vossa Excelência, sim. Quando se falta o essencial, tem que ser investigado. E aqui, nós jamais nos furtamos a procurar, a saber o que está acontecendo. Então, se Vossa Excelência está dizendo que não tem álcool, eu não acredito que é essencial, né, dentro de um hospital o álcool. Mas eu vou investigar e aí na próxima sessão nós podemos aqui até conversar. Mas em relação à questão do raio-x, só para a gente discutir um pouco essa questão, o nosso município, a UPA hoje, aliás, nós recebemos uma doação de um raio-x do seu Brits, né, que já está instalado esse raio-x lá na UPA, né, e que vai para o AME, que nós vamos ter mais um outro raio-x, que é aqui dentro do hospital, que nós temos 3 aparelhos de raio-x. Agora, o que mais
me chama a atenção é que toda vez que a gente discute aqui a questão da saúde, ficam aqui achando sempre os defeitos, mas nunca vê as coisas boas que são feitas na saúde. E isso também é inerente do ser humano. O ser humano só sabe criticar. Vem aqui apresentar uma proposta boa, vem aqui apresentar para a população uma proposta que possa ajudar a nossa população. Então, eu vou defender sim, enquanto eu estiver nesta casa e quando não estiver mais nesta casa, sempre vou defender a área da saúde, porque eu entendo que há sim os oportunistas, as pessoas oportunistas que vêm aqui nesta casa, na rua, nos jornais, querendo se sobressair em cima dos profissionais da saúde. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que quando se trata e que se fale aqui a questão de saúde, comece a olhar com outro olhar, porque é muito fácil a gente ficar aqui falando mal da saúde. Eu poderia ficar aqui horas falando, mas vamos falar das coisas boas que a saúde tem feito. Vamos falar de quantos remédios a população tem pego lá no pronto-socorro, no hospital. Vamos falar que lá no pronto-socorro hoje estão sendo entregues a farmácia aberta 24 horas, né? Entrega então aquela mãe que antes ia embora e só podia pegar o remédio no outro dia, hoje ela já sai com o remédio do hospital, né? Então, vamos falar dos exames que são feitos, dos atendimentos, uma saúde onde se atende aí 25 mil pessoas por mês. Agora, se tiver reclamação, é lógico, quem atende em todo lugar tem. Agora, vamos falar das coisas boas. É isso que nós precisamos mudar, esse paradigma de querer criticar. As pessoas que criticam são as pessoas que mais usam o sistema de saúde. São as pessoas que vão lá e pegam e fazem com que os medicamentos, e ainda usam, esta casa muitas vezes, para pedir favores aos vereadores, para pegar remédio, para fazer exame, enfim. Então, não vou aqui sempre defender a saúde, nos 4 cantos dessa cidade e na região como um todo, como sempre fiz. Pois não, vereadora. Obrigada, vereador. Vossa Excelência sempre inverte e usa um raciocínio para trocar o nosso questionamento. Ninguém está questionando a saúde, muito menos os profissionais da área da saúde. A gente fica super preocupado com eles, que eles teriam que ter melhores condições de trabalho. A gente critica a administração e que ficar escondendo os problemas. Então, se Vossa Excelência sempre vem aqui para ressaltar o que está dando certo, e aquela frase muito conhecida, que muito mais me vale aqueles que me criticam do que aqueles que me bajulam, então, na questão da saúde, é muito importante que a gente traga a discussão aqui dos problemas. Eu não sei por que esse medo de ter crítica. A crítica tem que existir, porque Vossa Excelência reconhece que tem problemas na saúde. Só que a Vossa Excelência contrapõe que tem tido muitos avanços, então é o papel que Vossa Excelência escolheu para ocupar nesta casa aqui de leis, no parlamento, onde se faz a discussão das questões da cidade. Agora, eu quero falar para Vossa Excelência que a minha preocupação não é simplesmente com a saúde. A minha preocupação é com a saúde pública. Esta é a grande preocupação que a gente tem que ter. E a gente tem que criticar e tem que trazer discussão. Este é o principal local que se tem que discutir a questão da saúde pública, com críticas, com elogios. Então, nem vamos achar ruim que Vossa Excelência traz os avanços, e nem vamos achar ruim quem traz aqui que tem informação de que faltou álcool. Nós temos que trazer as discussões. Principal papel. Nosso principal papel, Vossa Excelência já repetiu aí diversas vezes, é a fiscalização do uso do dinheiro público, e especialmente na saúde pública. E vou dizer para Vossa Excelência, eu não sei com quem Vossa Excelência está conversando, mas a população está muito preocupada com o atendimento de saúde. Obrigada, vereador. Vereadora, eu vou repetir aqui mais uma vez que eu tenho dito e falei nessa tribuna. Se o vereador aqui reclamou da falta de álcool, ele já devia ter ido lá saber por que faltou álcool. Não é chegar aqui, vir aqui na tribuna e dizer, está faltando álcool no pronto-socorro. É função do vereador de fiscalizar. Então, isso a gente não tem que discutir essa questão. Então, vereador, vamos adotar, eu acho que é importante esse critério,
Tem reclamação? Então vamos falar diretamente com o secretário. Vamos chamar o secretário de saúde aqui para ele expor, para ele falar aqui das questões de saúde, né? Agora, não adianta aqui nessa tribuna falar, vem aqui, aponta o erro, mas não foi saber por que faltou álcool, né? Então, é complicado. Mas eu quero continuar e vou aqui dizer que essa discussão, ela é sempre salutar, porque é importante que a população saiba exatamente das coisas que estão acontecendo. E vou aqui, sim, sempre que puder, subir nessa tribuna e falar sobre a saúde. E vou aqui defender, se tiver certo, se tiver errado também, vou estar lá junto e procurar fiscalizar e entender o que aconteceu. É muito fácil querer se sobressair na desgraça dos outros. É muito fácil. Porque às vezes morre um paciente, ou porque fica doente, porque não atendeu direito. É muito fácil fazer essa crítica. Agora, eu quero ver essas pessoas arregaçarem a manga e ficar lá na porta do pronto-socorro, vendo o quanto que se trabalha, quanto que se atende, quanto que a população sai de lá satisfeita. Agora, se estiver reclamando, volto a dizer, é pontual, é porque não foi atendido pela sua totalidade, ou porque não gostou do profissional, ou porque não gostou do atendimento. Porque estrutura tem e condições tem. Então, vamos aqui, combinar daqui para frente, que nós temos que realmente falar essas coisas. Não adianta aqui ficar só falando mal, né? É difícil. Pois não. Que nem o senhor está criticando aí, né? Todos os vereadores, pelo que eu entendi, tem que arregaçar a manga e ir lá, né? Pegou a mania do executivo, né? Vamos arregaçar a manga. Só que não vejo arregaçar a manga em nada, só se for pé de manga mesmo para chupar ela, porque não estou vendo nada aí. Então, é o seguinte, o vereador não tem que arregaçar a manga e ir lá ficar de plantão na porta do pronto-socorro, porque ali tem que ficar vigia. Então, nós temos que pôr gente capacitada lá dentro, secretários capacitados. E o senhor passou por lá. Me desculpe falar para o senhor, mas o senhor passou por lá, o senhor foi secretário da saúde. E se o senhor soubesse que a saúde está desenvolvendo e está crescendo, o senhor teria continuado lá. Entendeu? Então, eu tenho respeito pelo senhor, pelo trabalho do senhor e por todos os médicos. Agora, aqui ninguém vem reclamar do atendimento. A reclamação que vem para os vereadores é que não está tendo atendimento. No Caraguá foi falado na eleição passada que ia ter médico 24 horas. Nem de dia está tendo médico. Então, é isso que a administração tem que ver. Não é o vereador. O vereador não tem capacidade de ir lá colocar o médico em lugar nenhum. O senhor sabe disso, o senhor é um vereador. Só que a gente tem que pegar e criticar, por quê? Para ver se a administração acorda e ver quem está lá dentro. Vamos colocar gente capacitada. Se não deu certo, não é vergonhoso trocar. Daqui a 3, 4, 5 meses trocar a pessoa. Mas tem que trocar. Uma hora certa. E o senhor sabe disso. Se precisar pegar uma pessoa fora da cidade para colocar aqui para administrar a saúde e bem, não é vergonhoso isso daí, não. Não está desmerecendo os da cidade. Só que, às vezes, uma pessoa de fora tem uma visão diferente. Então, é isso que a gente tem que estudar e não criticar os vereadores que tem que ir lá fazer plantão lá. Porque o vereador não é médico. O vereador está aqui para investigar e coisa. Quando abre uma CI, um negócio aqui na Câmara, todo mundo fica bravo. Só que não é assim que funcionam as coisas, não. Eu acho que a gente tem que analisar primeiro quem está administrando a saúde. Obrigado, vereador. Vossa Excelência, eu acho que está agora tentando inverter as questões. O que Vossa Excelência colocou agora é que este vereador esteve na saúde e só voltou para esta casa por dever de ofício. É o primeiro ponto. Segundo, em nenhum momento esse vereador fugiu da raia, pelo contrário. Se houve mais avanço na saúde, foi na gestão deste vereador, como secretário de saúde, onde trouxemos, junto com a prefeita, o AME, a UPA, o SAMU, enfim, vários outros, inclusive o hospital. Eu não disse aqui que o vereador tem que ficar de plantão, porque também eu concordo com vocês que não é essa a visão. Mas
Vossa Excelência tem que ficar um pouquinho mais naquele pronto-socorro e saber o que está acontecendo, porque Vossa Excelência hoje é candidato a vice-prefeito e quando for se eleito, vai passar por a mesma situação, e aí eu quero ver como médico se realmente vai fazer tudo que acabou de dizer agora, nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador André Luiz de Paula. A palavra, 20 minutos, com a parte de 1 minuto. Boa noite a todos, novamente, estamos aqui. Peço paciência ao público presente, porque essa casa é feita de debates e é importante que seja debatido. Eu entendo que nós não estamos aqui para criticar. Nós estamos aqui para alertar. A função nossa é alertar para que os erros não sejam cometidos por mais de uma vez, como tem acontecido. Então, particularmente eu acredito que todos os vereadores, quando sobe essa tribuna, não sobe com o interesse de criticar uma administração. Pelo contrário, todos nós torcemos para que a prefeita Milena, como torcemos para o prefeito Preto, Julieta, e todos que vieram na história pública, que acertem, porque eles acertando, a população vai gostar. O povo vai estar melhor, a cidade vai estar melhor. Da minha parte, vocês podem ter certeza, acredito que outros vereadores. A gente sobe para alertar. Também, a criticar a saúde, também, a gente não é questão de criticar a saúde, é uma coisa muito subjetiva. Eu, particularmente, o que eu tenho feito aqui é cobrar a empresa que hoje tem um contrato de 24 milhões e 600 mil reais, dinheiro público, dinheiro que sai do bolso de cada um dessa cidade, daqueles que pagam os impostos. Mais dinheiro, naturalmente, que vem de outras fontes governamentais. Então, o interesse é que a empresa que hoje está comandando a saúde, desde o dia 1º de maio, faça o teu trabalho de acordo com o que foi prometido no contrato. Há umas 3 sessões atrás, eu cobrei a empresa aqui, fiz os requerimentos cobrando, por que alguns itens não vêm sendo cumpridos. Né? Perguntei qual o valor que tinha sido pago para a empresa, recebi a resposta que havia sido pago um valor de R$ 1.138.892 para a empresa, não falaram até quando, né? No caso, eu estava perguntando no mês de maio. Então, no mês de maio, foi pago 1.138. É porque tem gente falando que foi pago 8 milhões para a empresa, né? Então, também acho que não é assim. A gente tem que ter responsabilidade no que se fala aqui para o público, né? Para o povo. Então, mas cobrei também por que não vem sendo cumprido alguns itens do contrato. E me preocupei bastante também com a questão dos remédios, que na época a doutor César aqui disse que os remédios são utilizados nos procedimentos, seriam por conta da USEP. E os remédios que são dados para o paciente levar para casa, seria por conta do município. Alguns enfermeiros lá me falaram que não está bem assim lá dentro. Tá? Então, estou aqui alertando novamente, não criticando absolutamente, alertando para que seja revisto essa questão com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção, porque no caso de o remédio público estar indo para o ZEP, estaria o contrato aí, então, não sendo cumprido. Porque o volume de dinheiro é muito grande, gente. Nós não estamos falando de dinheiro de pinga, não, é dinheiro alto. Então, é importante que, que o município economize esse dinheiro, para que seja retornado de uma outra maneira. Também cobrei na época a questão do registro de demanda. O registro de demanda também é obrigatoriedade da empresa. Quando o paciente não é atendido, ele tem que receber por escrito por que não foi atendido pela empresa. Um documento.
E esse documento é fundamental, não só para essa casa, mas para o próprio poder público, para que ele saiba como está a saúde, quem não está sendo atendido. Porque é bacana falar bem, é legal falar, olha, todo mundo está sendo atendido, mas e quem não está sendo atendido? Nós temos que ver quem não está sendo atendido, porque é aí que nós vamos consertar os nossos erros. E se existe no contrato obrigatoriedade para que esse pessoal, esse paciente que não está sendo atendido, receber por escrito isso, a empresa tem que cumprir. E é tão importante esse assunto, que eu cheguei a apresentar uma lei nessa casa, um projeto de lei que está tramitando aqui, que dispõe sobre a criação do registro de demanda populacional não atendida, que na verdade obriga isso em todas as unidades de saúde do município. Não só aonde a USEP administra. Seria bom que em todos os postinhos as pessoas tivessem por escrito por que não foram atendidos. E esse material viesse nessa casa, fosse a prefeita, para que ela soubesse realmente, olha, esse mês teve esse problema, vamos corrigir. E os problemas não se repetissem. Então, por isso eu criei esse projeto. Baseado no próprio contrato que a prefeitura fez com a USEP. Então, a importância de você dar o retorno e a pessoa saber, e nós como legisladores, como fiscalizadores, como alertadores, sabemos poder, inclusive, intervir nas questões mais importantes da falta de procedimento, da falta de remédio. Então, não é uma crítica, é um alerta. Eu vejo dessa maneira. Pois não, vereador? Não, parte, vereador. Só gostaria, Vossa Excelência, se pudesse incluir nesse projeto aí, para também não só colocar o que não atende, mas para colocar os que atendem de fora. Porque, na verdade, o que tem acontecido muito hoje, e isso já é uma rotina, toda vez que se melhora o serviço, se coloca mais profissionais, a população adjacente passa a usar mais o nosso serviço. Então, como foi citado aqui nesta casa, que muitas vezes os pacientes precisam ir até Itariri para fazer um raio-x, que para mim eu entendo que é uma troca, né? Os pacientes que vêm de Itariri, Pedro Toledo, Itanhaém, e fora os turistas que aqui vêm à nossa cidade, e que numa população, na época da temporada, aí chega a 300 mil, isso também tem que ser avaliado. Concordo plenamente. Então, eu concordo plenamente. Sugeri a Vossa Excelência que, além de saber só do que não atende, mas também colocar aqueles que nós atendemos a origem, de fora. Né? A origem. Mas aqui, o documento que eu chamo de RDPNA, que significa Registro de Demanda Populacional Não Atendida, ele tem o nome, tá, o endereço completo do solicitante. Então, ele vai acusar se a pessoa não mora em Peruíbe, né, que é muito importante na questão. Também, outra questão importante é que tem que ser feita uma avaliação do trabalho da empresa. E aí sim é importante essa avaliação, porque não é o vereador vir aqui falar bem ou mal, ou falar, a gente ter esse registro feito. Esse registro tem que ser feito, naturalmente, por uma empresa que não seja ligada, que não pode ser gente lá de dentro que faça isso. Tem que ser uma empresa de fora que vem, faz uma avaliação com o povo, e essa avaliação que venha para nós aqui. Para nós temos base até para discutir o que precisa ser feito. Isso está no contrato também. E tem que ser feito pela empresa. Eu já estou sabendo, algumas pessoas me falaram, doutor, que estão ligando para a casa das pessoas, perguntando, papapá. Não adianta a empresa ligar, no meu entender. Acho que ela pode fazer isso por controle dela. Mas para se apresentar isso como um trabalho de satisfação do usuário, eu acho que não tem que ser a empresa que tem. Eu acho que tem que ser uma empresa de fora, ou algum órgão da administração que não seja ligado à empresa, ou e que seja também passado pelo Conselho Municipal de Saúde, que o Conselho aprecia essa matéria também. Porque aí nós saberemos realmente o índice de satisfação.
Não é verdade? Porque o que a gente ouve na rua, que é o mais importante, claro, mas é bom ter alguma coisa técnica, gente. Nós temos que parar de ser amadores. E cumprir contrato. O contrato não está sendo cumprido na sua totalidade. E particularmente a questão do álcool, esse vereador fez um requerimento denunciando aqui preços de 9,81 no litro de álcool, viu, vereador? Passou por essa casa aqui, os vereadores da situação não assinaram, naturalmente, com todo respeito, não quiseram assinar, e nós temos aqui. E ainda falta, hein? Tá? Então é um negócio muito grave, que foi passado já para a prefeita, o requerimento foi aqui dizendo vários remédios com preços bem acima do normal, né? Então, se está faltando ainda, está mais complicado ainda. Nós temos, inclusive, documento aqui com o valor do álcool, R$ 9,81, 1 litro de álcool. Por isso, realmente, a coisa acaba ficando complicada. Então, eu espero ter contribuído para o debate e dizer mais uma vez, vereadores, nós não estamos aqui para criticar, nós estamos para alertar e ajudar. Porque se for ouvir mais essa casa, muito será corrigido. E não se levar para o lado da política, da maldade, que está querendo levar-se para o lado profissional. Que nós somos pessoas que estamos aqui eleitas, somos profissionais. E estamos levando os problemas para que eles sejam analisados. E para que a coisa melhore. Que é que todo mundo quer. População, poder público, Câmara Municipal. Bom, vou mudar de assunto. Senhor presidente, o requerimento que esse vereador fez está aqui. As medidas, na verdade não chegou a 5, é 4,90. Tá? A medida das ruas, das duas avenidas. A rua foi transformada em avenida, creio eu. Foi feito um canteiro de 4,90 e mais 2 pistas de 4,90. Eu fiz o requerimento, porque o munícipe me alertou que estava muito curta a rua. Eu fui lá medir, constatei, fiz o requerimento, perguntei assim, qual é a medida mínima para o leito carroçável de uma rua prevista na lei municipal? A rua 16 do loteamento de Santa Isabel, com as medidas que estão sendo executadas nas 2 pistas, estão de acordo com a lei? Então essa foi a minha pergunta. E a resposta realmente foi uma resposta que diz o seguinte: em complementação ao ofício número 316, encaminhamos a Vossa Excelência cópia de foto com as medidas em loco, da largura do canteiro do leito carroçável. Não foi isso que eu perguntei. As medidas eu já sabia, eu fui lá e tirei. Eu já mandei um papel até com as medidas. Eu perguntei se isso era legal. Se pode fazer rua com 4,90. Me aconteceu uma parte, vereador? Quando o projeto do loteamento é aprovado, isso daí a prefeitura exige até muito do proprietário, porque tem o tamanho, pela lei aqui municipal, tem o tamanho o que é rua, o que é viela e o que é avenida. A avenida, no mínimo, é 6 metros. Ali, as avenidas ali, por exemplo, do Veneza, ela, se eu não me engano, ela tem uma largura total de 12 metros. É 14. De 14 metros, então, 14 metros, porque avenidas têm vários tamanhos, né? Então ali é 14 metros. Só que é o que a gente observa, não é desse mandato, de outros mandatos do mesmo governante, que ele gosta de reduzir as avenidas para a rua. Ele reduz para a rua, para quê? Para gastar menos. Só que fica aquela imensa calçada, às vezes, ali dos moradores, eles não podem fazer nada, só que são obrigados a concretar e manter sempre limpa, né? Além dessa daqui, eu passei lá pelo Vatapuã, uma rua, ela está com a mesma largura, não dá 5 metros. E ela tinha espaço para fazer ela de 6 metros, que é o mínimo, que para passar 2 carros, um do lado do outro, ou estacionar um e passar o outro, tem que ser 6 metros. Todos os lugares são assim. Ou senão ela começa a ser viela, né? Até 5,5 pelo menos. E tem ruas lá que você vê a calçada, a valeta atrás da guia, e foi lá, passou guia, sargento e fez uma ruinha lá. Todos os moradores criticando, porque antes de ser calçada, eles conseguiam passar com os 2 carros. Hoje não consegue passar. Um tem que esperar o outro. Então existe a lei municipal. Só que nem a prefeitura cumpre isso daí. O loteante cumpre.
Por quê? Ele faz, tem que fazer para entregar. Só que depois que a prefeitura está executando o serviço, ela não cumpre isso daí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. A gente, mais um alerta aqui, então, né? Mais um alerta, porque se realmente essa rua estiver fora das medidas legais, tem que desmanchar e fazer de novo. Então, quer dizer, quando a gente faz um requerimento, alertando que existe uma rua que a gente está considerando pequena, e a gente recebe uma resposta pífia dessa, entendeu? Uma resposta absurda dessa, aí a gente acaba criticando às vezes. Quer dizer, então a crítica veio em função do que a gente... Parece que, poxa, a gente aqui está de bobo aqui. Nós somos um palhaço aqui para responder dessa maneira que foi respondida. Me concede uma parte, vereador? Se eu não me engano, lá no Veneza... Se eu não me engano, não. Lá no Veneza foi pago esse calçamento. Em 2000, na época do doutor Alberto, várias pessoas trouxeram um carnê aqui, entramos com requerimento, levou o pessoal até lá, conversamos com a prefeita, isso foi cobrado. Agora vamos devolver o dinheiro para esse pessoal aí, com a redução da rua? É isso que temos que também ver, né? Nesse caso aqui, no Santa Isabel que eu estou falando, tá? É o Santa Isabel, eu não sei... eu só sei que ali, nessa rua, eu entendo que essa ligação que tem entre o Veneza e a Estância dos Eucaliptos vai ser uma das ruas mais importantes pelo vida daqui a 20 anos. Porque ali estão saindo vários condomínios verticais e horizontais do CDHU, né? Esse que está sendo feito lá do Finis, são obras grandes. Lá do lado do cemitério temos 500 apartamentos, né? Aqui temos 320 casas. Então, você imagina só ali são 820 casas. E vai sair mais. Vai sair mais. Então, essa rua, de repente, ela está pequena. A gente já sabe que ela vai se tornar uma rua pequena, com 5 metros de largura. Então, não vamos deixar acontecer a coisa. Está fazendo agora, começou a fazer, quebra e refaz. Essa era a resposta que eu queria resolver. Olha, nós vamos lá, vamos averiguar, e se estiver alguma coisa errada, nós vamos resolver. Essa é a resposta que eu esperava. Não uma resposta dessa aqui absurda, e daí sim, aí a gente tem que criticar. Porque a gente alerta e recebe essas respostas absurdas, né? E para terminar aqui, a gente, só um requerimento sobre os royalties da Petrobras, né? Que a gente tem informações que Peruíbe recebeu em torno de R$300 mil de royalties. Não sei se já recebeu, mas está no site Transparência Brasil e outros sites que divulgam quanto do governo recebe, quanto a cidade recebe dos vários órgãos governamentais. E, no caso, como consta que Peruíbe teria recebido em 2011 o valor em torno de R$300 mil, esse vereador está perguntando se existe um planejamento para esse dinheiro. Porque esse dinheiro é um dinheiro da Petrobras, em função de nós termos aqui um trabalho de prospecção e pesquisa e a retirada do gás aí na frente, né? O que a prefeitura pretende fazer com esse dinheiro? Se existe um planejamento para esse dinheiro, se parte dele vai ser, por exemplo, voltado às comunidades ribeirinhas, aos pescadores, que esse dinheiro também tem essa função. Então, nós precisamos saber qual é o planejamento que está sendo dado para esse dinheiro que a Petrobras, no caso, não sei se já repassou ou não, estamos perguntando se já repassou ou não. Então, estamos aqui. Qual é a destinação que a prefeitura pretende dar e qual o planejamento que ela pretende dar para esse dinheiro? Porque eu acho muito importante que a população participe disso aqui. Acho que, inclusive, os pescadores, as populações que habitam as áreas, né, que usufruem do mar, e a nossa cidade como um todo usufrui desse mar, ele é o principal ponto turístico da nossa cidade. Então, a gente está perguntando aqui qual é o projeto que a prefeitura tem para usar esse dinheiro aqui, que a Petrobras está mandando. Tá certo? E é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Obrigado a todos. A palavra a vereadora Maria Nira Batista Contel, 20 minutos, com a parte de 1 minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero colocar alguma coisa ainda da saúde, mas quero falar da questão dos royalties, junto com o ICMS verde, questão dos royalties trazido pelo vereador André, e quero falar também a respeito de um requerimento que encaminho hoje para a senhora prefeita, a respeito do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos. É um plano exigido pelo governo federal. Me chama a atenção como o vereador César coloca aqui, temos AME. Primeiro, eu já discordo dessa afirmação, que a gente tem um AME. Trouxemos o AME. Discordo mais ainda. Porque até onde eu sei, tem AME em Santos, tem AME na Praia Grande. A prefeita quis dar um nome genérico de AME aqui e chamou de AME municipal. Então, nem trouxemos o AME e nem temos AME, do ponto de vista desta vereadora. A outra questão que preocupa muito a todos nós é essa questão da USEP. Depois de eu ter assistido a última reunião de conselho, aí fiquei muito mais preocupada mesmo. Não posso dizer que é todo o conselho, mas que havia conselheiros trazendo, inclusive, posicionamento do Tribunal de Contas, e percebia-se que o conselheiro não estava falando no vazio. Ele consultou, teve retorno e colocava questões concretas, e causa muita espécie, o secretário da Saúde falava, vou ter que perguntar, não tem uma única resposta para as colocações. E ali se insistia de que aquilo já tinha sido colocado em outros conselhos. Eu não assisti às outras reuniões, mas essa eu assisti, e se a gente já tinha preocupação com essa OSEP, ficamos muito mais preocupados. Foi colocado que não existe uma relação do patrimônio entregue para, pelo menos foi o que esta vereadora entendeu, o vereador André estava presente, não sei se entendeu a mesma coisa. Não existe uma relação, os aparelhos são aparelhos tão caros e tão necessários e tão importantes para a nossa população, não tem uma relação assinada falando em que condições está entregue, em que local que está isso daí, quem é responsável para fazer essa verificação. A questão de onde estão os remédios que eles têm que distribuir como foi explicado aqui pelo vereador César, os atendimentos ali dentro do pronto-socorro e do hospital, também é uma pergunta insistente que tem sido feito e não consegue ter o retorno. O contrato que foi feito sem discussão com essa casa, sem discussão com o conselho, também o contrato que está lá, que não há concordância no contrato, mas já há itens claramente não atendidos pela OSEP. Então, isso daí é muito complicado para a cidade de Peruíbe. Se a gente tinha complicações na saúde, a possibilidade dessas complicações aumentarem é muito grande e a possibilidade do dinheiro público de Peruíbe destinado à saúde não estar sendo bem usado é muito grande também. É o que eu quero colocar hoje na questão da saúde, que a gente já discutiu bastante aqui, mas quero dizer que a vinda dessa OSEP ainda, no longo do tempo, talvez os pobres mortais possam saber por que foi essa OSEP, né? A questão dos royalties, vereador, é a mesma coisa do ICMS verde, infelizmente. Eles vêm e vão para a Caixa Geral da Prefeitura. Então, a Prefeitura usa no que bem entende, a gente nunca... Até eu já tive... Muitas vezes, até fazendo o requerimento para o governo do Estado, as respostas são soltas, você não consegue acesso direito sobre essa questão. Então, são valores que a gente precisaria saber como que o governo está usando e se ele absolutamente esquece as pessoas que seriam naturalmente público-alvo desses recursos. Então, é um erro isso daí, acho que é feito politicamente já desse jeito, para que a prefeitura utilize como bem entende. Mas a própria administração deveria ter uma preocupação
de colocar direito a questão do royalties, do ICMS verde é pior ainda, é uma caixa negra, a gente não consegue saber como que são essas coisas. Eu tenho insistentemente ido atrás disso daí. Eu hoje fiz um requerimento para a senhora prefeita perguntando a respeito do plano municipal da gestão integrada de resíduos sólidos. O governo federal deu 2 anos para o município fazer isso. Os municípios que não apresentaram vão ter restrição de ajuda federal. Venceu agora dia 5 de agosto, venceu essa semana que passou. Então, quando eu vi que venceu, a tribuna fez uma reportagem de que cidade que entregou, e eu vi que Peruíbe não ali estava, de repente entregou e a gente não sabe. Então, eu estou perguntando para a prefeita, e perguntando, colocando aqui quais são as consequências de a gente não ter, se foi feito, e se foi feito, esta casa não me parece que foi convidada para nenhuma discussão. Uma discussão importante como essa, que a cada vez mais a questão da sustentabilidade e a questão das próximas gerações ficam mais presentes, até para as pessoas mais simples terem a noção. Às vezes a pessoa mora lá no meio do mato e tem noção da sustentabilidade. E muito mais que a gente ensina para a gente, porque convivem com a questão ambiental e se preocupam com os próximos que virão e mantêm o equilíbrio. E a gente, na cidade, não se preocupar com a questão dos resíduos sólidos e como primeiro tratar e depois como depositar, é muito preocupante. E essa casa tem que ficar preocupada com isso. Então, eu trouxe esse requerimento não só para a prefeita informar, mas que a gente possa estar acompanhando o que está acontecendo. Muito obrigado, presidente. É o que me trouxe essa tribuna. Obrigado, vereadora. Esse presidente retira a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente. Presidente. Pois não, vereador. Gostaria que submetesse à plenária a votação da suspensão do intervalo regimental. Atendendo a questão de ordem do vereador Adilson Alves Pereira, coloque em votação a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Projeto de lei número 22 de 2012 estabelece os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para o quadriênio a ser iniciado em 1º de janeiro de 2013. Pelotas, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito, Vossa Excelência, que seja colocado em votação a suspensão da leitura do projeto por ser de conhecimento de todos os vereadores da Casa. Atendendo a questão de ordem do vereador Edson de França, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei de número 22 de 2012. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 61 de 2012, Comissão de Justiça em relação ao projeto de lei 22 de 2012. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 28 de junho de 2012. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 51 de 2012. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 22 de 2012. É de parecer que sobre o aspecto financeiro nada tem a opor. Mariana Bettioli, Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão projeto de lei de número 22 de 2012. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 23 de 2012 estabelece os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal da Estação Balneária de Peruíbe para a legislatura 2013-2016. Artigo 1º. Pelotas, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para Vossa Excelência, coloque em votação a suspensão da leitura do projeto número 23 de 2012, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Edson de França, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei número 23 de 2012. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer 62 de 2012, Comissão de Justiça em redação ao projeto de lei número 23 de 2012. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer 52 de 2012, Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 23 de 2012. É de parecer que sobre o aspecto financeiro nada tem a opor.
Maria Neira Betânia Contel, presidenta. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão o projeto de lei número 23 de 2012. Em votação, o vereador que estiver favorável, permaneça como se encontra, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos. Não havendo mais matérias pautadas na ordem do dia, abro a palavra na explicação pessoal. Com a palavra o vereador Dr. César Cabacho Pigenzi. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, meus queridos vereadores, assistentes presentes, população, os internados. Senhor presidente, este vereador veio a esta tribuna para pedir aqui a Vossa Excelência que se registre em ata para que esse vereador tenha uma cópia do áudio e do vídeo dessa sessão, porque fui nessa sessão por um munícipe acusado caluniosamente a respeito de uma situação aqui que foi colocada sobre a USEP. Então eu gostaria que constasse em ato que Vossa Excelência, para que na próxima sessão, após aprovada a ata, que disponibilizasse a esse vereador a cópia do vídeo e do áudio, para que esse vereador tomasse devidas providências em relação à calúnia que aqui foi feita a esse vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos, a explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e obrigado.